irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial, a justiça de Cristo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar esta verdade da sua justiça. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A justiça de Cristo. O início da descoberta doutrinária. 1517. Indulgência, justificação pela fé e salvação pela graça. Martinho Lutero. 1820. Temperança. José Bates. 1831. Segunda vinda de Cristo. William Miller. 1840. Julgamento investigativo. Josiah Light. 1840. Sábado. Raquel Wax. 1840. Desculpe. A imortalidade condicional. George Sturges. 1844, dia 22 de outubro de 1844, Samuel S. Snow. 1844, Dom Profético, Ellen White. 1845, Santuário, Irã Edson. São as doutrinárias da igreja, né? Da igreja adventista. Cara, nem sempre era adventista, né? Cara, isso foi antes da fundação do Adventismo. Que o Adventismo foi criado em 1863. Mas como se diz, para alguns e para mim, o cara começou ali em 1844. Por quê? Cara, ali era uma igreja profética. Cara, hoje já não é mais. Mas ali no começo, Ellen White, seu marido, Tiago White, cara, e vários membros daquela igreja, cara, tinha o sistema profético. Eles eram apaixonados por profecia. Ficava na mesa, eles ficavam ao redor de uma mesa, cara, discutindo, cara, as profecias da Bíblia. Principalmente Daniel e Apocalipse. Por isso que nós hoje temos que ser profético. Temos que aprender profecia. Por quê? Porque é importante, cara, para os eventos finais. E quando começou os eventos do fim do mundo? Que era 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Com a sua prisão, a derrocada do fim da igreja, ali da supremacia da igreja católica apostólica romana. Até 1844, quer dizer, estava numa linha sem supremacia. Foi o começo do fim ali. Que até começou a igreja depois foi o nome da igreja, esqueci. Eu não lembrei o nome agora. Depois veio Laodiceia. Quer dizer, de 1798 a 1844, aquela igreja que eu esqueci o nome. E 1844 até agora, a volta de Jesus é Laodiceia. Quer dizer, o tempo do fim começou ali. Eventos finais, páginas 279, fala: em sua grande misericórdia enviou o Senhor precisa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores.
E.J. Van Gogher e A.T. Jones. Esta mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Quer dizer, é o alerta, né? Cara, que os pastores, cara, da época, cara, enfatizaram, cara, a pregação, cara, saíram pelo mundo pregando as Escrituras, cara, pregando a palavra de Deus, principalmente a profecia. Agora, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 207, fala: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Quer dizer, por causa do pecado que Adão e Eva provocou, cara, Jesus sabia que por 4.000 anos esperaria para vir à Terra. Cara, ia se passar 4.000 anos, cara, de Adão até o Salvador, cara, ele nasceria, cara, viveria 33 anos e meio para morrer por nossos pecados. Aí continua aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 2. Se o Salvador dos homens e com sua força divina sentia a necessidade de oração, quanto mais deviam os fracos mortais, pecadores, sentir a necessidade de oração. Quer dizer, se o próprio Jesus ia sozinho nos montes conversar com o Pai, cara, orava, cara, você acha que ele precisaria, cara, sendo Deus, precisaria de oração? O próprio Deus precisaria de oração? Claro que não. Cara, ele é Deus. Mas, por ensinamento, cara, Jesus veio à Terra não só pagar pelos nossos pecados. Cara, ele veio dar o exemplo de como nós deve se comportar em sua lei. Cara, obedecendo a sua lei. Você acha que ele precisava... Você acha que ele precisava se batizar no ano 27? E esse batismo, cara, foi dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Cara, estava tudo predito em Daniel 8,14. Você acha que ele precisaria batizar? Foi lá para João Batista e se batizou. Aí João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele era o sacrifício no Antigo Testamento. Cara, os cordeiros que eram mortos, que eram queimados, era genealogia para a morte de Cristo. Para a morte de Cristo na cruz. Por isso que ele abençoava e dava como patriarca aqueles que obedeciam a sua lei, que ofertavam certo. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Confiava-se em Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai, saía vencedor. Os que professam a verdade para esses últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração. Com certeza. Devemos imitar o modelo da oração de Jesus. Era igual eu falei, ele não precisava, que ele é o próprio Deus. Agora, se ele orou, se ele se batizou,
Quer dizer, cara, nós não devemos fazer isso? Não devemos orar fervorosamente sempre e se batizar do jeito certo? Não só se batizar do jeito certo, por exemplo, numa igreja adventista ou evangélica, aquela que ensinam a pessoa a se mergulhar na água. Não a católica que a pessoa abaixa a cabeça, que ela vai com uma caneca aqui e se batiza. Não. Isso é uma forma errada. Até nisso a igreja católica faz errado. O batismo tem que ser a pessoa mergulhar nas águas. O pastor levar ela até na água, afundar ela um pouco, e voltar. Isso aí é mergulhar na água. É o jeito certo do batismo. Bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Salmo 100, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ela é justa. 1 João capítulo 3, verso 7. Contudo dizeis, por que não haverá o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão à justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, o guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão à justiça, certamente viverá e não morrerá. Ezequiel capítulo 15, versos 2 a 7. Quer dizer, quero obedecer com retidão, justiça. Justiça que significa obediência. Quero você ser justo, ter justiça em sua vida. Quer dizer, obediência. Colossenses capítulo 7, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos, os das gerações e das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus quis dizer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas capítulo 2, versos 26 e 27. Estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, Paulo falando para os Gálatas. Ele fala, não sou eu que vivo, que quem vive, Cristo vive em mim. Quer dizer, é que nós devemos de fazer também. Largar as coisas mundanas do mundo e ir para Cristo. Quer viver Cristo em nossas vidas. Esse é o parâmetro. Essa é a verdade da vida. Colossenses capítulo 7, versos 28 e 29. A qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresenteis todo o homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quer dizer, é a alegria de Cristo, cara, aplicando para nós a lei, aplicando para nós a sabedoria. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes,
não como na minha presença, somente mais muito agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer, é todo o alerta para nós seguirmos o seu caminho, a sua sabedoria, a sua lei, obedecer a sua lei. Não tem, vou deixar para depois. É agora, povo de Deus, é agora. Temos que aceitar a Deus, temos que aceitar a Cristo em nossas vidas. Seguir as suas leis. Em João capítulo 8, verso 29, prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai que me ensinou assim, falo, e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deitado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Quer dizer, Deus estava com Jesus sempre, quando ele estava aqui na terra, estava o protegendo, estava o abençoando. Em João capítulo 14, versos 8 a 10. Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostre-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Quer dizer, Jesus falou diante do Sinédrio: eu e o Pai somos um. E as pessoas pegaram a pedra para atacar nele. Ele falou: por que me apedrejastes? Não por causa das suas maravilhas, mas por causa da sua blasfêmia. Quer dizer, que eles não sabiam, que eles não se atentavam. Por quê? Porque eles não sabiam que era o Salvador. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Por isso, blasfemavam contra ele. Que era que blasfemavam, não, que ameaçava o matar. Que era por causa que pensavam que ele estava blasfemando. João capítulo 2, versos 3 a 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Sabe o que acontece? As pessoas, falam, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu prego. Mas vive na vida mundana. Sai da igreja. Começa a falar mal do outro lá, que estava na igreja. Quer dizer, Cristo não está em vocês. A verdade não está em vocês. Tem que ser completo. Eu sou assim e pronto, acabou. Tanto para o bem, tanto para o mal. Não quero mudar ou preciso mudar. É assim. Agora, as pessoas ficam enganam a si mesmo. Enganam a si mesmo. E sobre os apóstolos que não conheciam a Jesus, quer dizer, viveu 3 anos e meio com ele, que eles não discerniram que Jesus era o Filho de Deus, que era Deus. E continuando, em João 2, 3 a 5. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, qualquer que se guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quer dizer, quem guarda, quem pratica a verdade, Cristo está em vós, sempre.
Ellen G. White diz: nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento do pecado. Homens que viveram mais chegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vinda e a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Quer dizer, é a lei, não devemos pecar. Aí continua, no livro Atos dos Apóstolos, páginas 28 e 29. A todos que o aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunho. Quanto mais inteiramente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam o amor do Redentor e da sua graça salvadora. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa estar de enviar o Espírito Santo como seu representante. Quer dizer, que não eram de pecados, e sim firmemente com Cristo, os apóstolos. Aí continua, não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. O Espírito Santo habita no consagrado obreiro de Deus, onde quer que ele possa estar. As palavras dirigidas aos discípulos são-no também a nós. O Consolador é tanto nosso quanto deles. Com certeza. Se foram dos discípulos, também é nosso. Todos os seres humanos que chegam a Deus, que se dedicam a Deus. Não tem restrições de pessoas. A todos que vai até a Deus. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará sempre em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus. Sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra do toque do caráter no juízo. Quer dizer, Ellen G. White, no livro Parábolas de Jesus, página 207, dando-nos o alerta, né? O espírito de profecia, que é importante também ler. O espírito de profecia de Ellen G. White. Testemunho para ministros e ombreiros evangélicos, páginas 91 e 92. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Quer dizer, as três mensagens angélicas devemos professar. Até isso é proibido nas igrejas hoje. As três mensagens angélicas. A primeira mensagem: dar glórias a Deus e aquele que fez o céu e a terra e todos que nelas há. Dar glórias a Deus. O segundo: caiu a grande Babilônia, que deu de participar aos habitantes da terra de sua prostituição. E a terceira mensagem é aquele que, se adorar a besta e a sua imagem e tiver a sua marca, sofrerá o dano eterno, a morte eterna. Você quer isso para a sua vida? Ter a morte eterna? E eu já vi cantores, atores, falando na televisão sobre, o inferno não é tão ruim assim. O inferno é
que era só o diabinho lá com chifres, não tem nada a ver. Quer dizer, porque faz parte da parte de uma emissora demoníaca. Eles não estão nem aí, cara, para a palavra de Deus. Cuidado, o juízo vai chegar. E quando chegar, chegará sem temor. Sem temor não, com temor. Quer dizer, sem desculpa. Sem, não, Senhor, mas eu me arrependo. Não, cara, já era, acabou. Não tem mais salvação. Por isso, a última pregação da terra, dos 144.000, que virá para fazer o último evangelho da terra, pregar o último evangelho, as 3 mensagens angélicas. Quem aceitar, vida eterna. Quem não aceitar, infelizmente, morte eterna. Mas a sua decisão tem que ser hoje. Tem que ser hoje a sua decisão. Principalmente no dia do Senhor. Hoje tem que ser a sua decisão. E qual é a sua decisão? Agora no livro Parábolas de Jesus, páginas 415 e 416. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida o caráter, o que a graça de Deus por eles tem feito. Quer dizer, foram agraciados pela palavra de Deus, pelo poder da sabedoria de Deus. No livro Fé e Obras, na página 29, fala: todo filho caído Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a todos os mandamentos de Deus. Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens a pretenderem estar santificados ao mesmo tempo que estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. Quer dizer, exatamente. Tem gente aí que vive na vida mundana e fala que está agraciado, que está sendo santificado. Mentira! Ele está enganando a si mesmo. Tem que estar inteiramente agraciado. Sem mácula, sem pecado. Viver retamente. Apocalipse 2:29. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, é Jesus nos convidando, batendo em suas portas, em nossa porta. Posso cear com você? Posso estar junto com você? E infelizmente, o ser humano não está apto para abrir as portas para o Salvador. Do jeito que está, não está apto. Temos que ter a consciência, deixar Jesus entrar em nossas casas e ceará conosco. Aceitar Jesus em suas vidas. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 39, fala: deem a Deus mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Dê-lhe o coração. Ele lhes falará, dizendo: vesti-los com a minha justiça, as vestes de bodas, e lhes prepararei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando revestidos de minha justiça pela oração, pela vigilância, pelo estado dirigente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Quer dizer, o alerta do espírito de profecia. Agora, continua: Jesus não abrirá à força a porta do coração. Temos de abri-los nós mesmos. Quer dizer, o que eu acabei de falar. Quero abrir nós mesmos, à vontade. Vontade de seguir retamente. Se você não quer seguir retamente, Jesus não vai abrir a porta que era por força.
e mostrar que desejamos a sua presença dando-lhe sinceras boas-vindas. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e de prepararem um lugar para Jesus, ele entraria e habitaria com eles e faria um grande trabalho, com certeza. Se você eliminar o lixo desse mundo aqui, certamente, cara, você elimina toda a imundícia e sim, cara, a luz de Cristo em sua vida. Ezequiel capítulo 26 e 27. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Continua na página 27. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de nós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observareis. Quer dizer, povo de Deus, essa é a justiça de Cristo em nossas vidas. Essa é o temor que nós temos que ter, cara, com Deus. Cara, que nós sofrerá a justiça de Deus. Por isso que nós devemos aceitar a Jesus em nossas vidas, aceitar Deus em nossas vidas. Guardar os seus mandamentos e seguir retamente. Então, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que todas as pessoas possam saber de sua justiça, possam saber da sua verdade. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!